Meus queridos e amados irmãos e irmãs, na continuidade de nossos vídeos, nós queremos hoje meditar com vocês o parágrafo 7 do nosso Catecismo da Igreja Católica, que nos fala sobre a queda e o pecado original, que se encontra relatado lá no livro do Gênesis, capítulo 3. O filósofo Arthur Schopenhauer dizia que o pecado original é o centro do cristianismo. Claro, é um exagero dizer que o pecado original está no centro do cristianismo, porque sabemos que o coração do cristianismo é a ressurreição de Cristo. Mas também não podemos negligenciar que o pecado original é patrimônio a ser discutido, a ser estudado e a ser compreendido em nossa igreja, sendo que o pecado original é doutrina de fé. Ao olhar este parágrafo, nós vamos entender que o pecado dos nossos pais deu entrada à morte para a humanidade e, ao mesmo tempo, nós nos questionamos sobre a pergunta que parte principalmente dos céticos e ateus, mas também de muitos católicos quando estão vivendo um momento difícil em suas vidas. De onde vem o sofrimento? De onde vem o mal? Por que Deus permite isto? São perguntas daqueles que querem descobrir a origem do mal, sabendo que Deus é bom. O próprio Santo Agostinho perguntava. Eu me perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída. Portanto, meus amados, nós convivemos com o mistério da iniquidade, a tendência ao mal, mas à luz da piedade, daquele que veio e é vencedor do mal, o Cristo Jesus. Até nós cantamos na Semana Santa: ó feliz culpa, que mereceu tão grande Redentor. O pecado, sim, é uma realidade, e ele está presente na história do homem, e o acompanha e o desafia a buscar sempre a graça de Deus, a reconciliação, pois o pecado é esta separação, esta rejeição de Deus, ou como diz Santo Agostinho, é a inimizade com Deus. Meus amados, o pecado original, ele é um dogma, é uma verdade de fé. E negá-lo é ir contra a própria igreja. Sim, nós cremos que todos pecaram em Adão, mas em Cristo, o novo Adão, todos reviverão. A história da humanidade está marcada pelo pecado original, cometido livremente pelos nossos primeiros pais. Quando nós olhamos para o relato do livro do Gênesis, lá no capítulo 3, nós vemos a narração de que Deus proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. Pois ele diz: pois no dia em que delas comeres, morrerás. Este ato se chama abuso da liberdade, que foi justamente somado com a tentação de Satanás.
Por isso, nossos primeiros pais pecaram, levando à desobediência, orgulho e a morte. Santo Agostinho vai dizer que a desobediência e o orgulho são pecados diabólicos. E justamente pelo pecado original, o abuso da liberdade, a desobediência, o orgulho, entrou a morte no mundo, como diz a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Já o Concílio de Trento, lá no século XVI, confirmou que o pecado original é o mistério em sua transmissão, pois Adão recebeu de Deus a santidade e justiça originais. Com o pecado, toda a natureza humana foi afetada. Daí nós vamos entendendo que o pecado original, ele é um pecado de propagação para toda a humanidade. E por isso, meus amados, o pecado original é um pecado contraído, é um pecado de descendência, mas ele é apagado pela graça santificante do sacramento do batismo. Mas fica no ser humano o que se chama concupiscência, que é a mancha, a tendência ao pecado. Vamos definir duas coisas importantes, meus amados. O pecado de Adão e Eva é o pecado originante. E o pecado que ficou em nós é o pecado original, originado, ao qual é apagado com o sacramento do batismo. Então, meus queridos, pelo pecado vai haver uma luta do homem sobre a terra, porque ele vai ter que lutar contra o pecado que o afasta de Deus. Por isso que é importante buscar os sacramentos da confissão e também o sacramento da Eucaristia. E também na luta contra o pecado, há também a máxima patrística dos santos padres, que vão dizer que o orgulho, desobediência e a falta de humildade presente no pecado original foi restabelecido pelo novo Adão e a nova Eva. O novo Adão, que é Jesus, e a nova Eva, que é Maria, que são para nós modelos de obediência, de humildade, de fidelidade a Deus. Com Cristo e com Maria, podemos dizer aquelas palavras de São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim, meus amados, refletir sobre o pecado original não é muito fácil, mas é importante entender porque justamente ele foi herdado no paraíso, mas foi apagado no pecado, foi apagado pelo sacramento do batismo. E aqui eu termino com a frase de São João Crisóstomo: perdemos o paraíso, mas recebemos o céu, pelo que o ganho é maior que a perda. Amém.